Olá, o meu nome é Denis Salgado, eu sou pesquisador residente no Centro para Estudos de Manuscritos do Novo Testamento, que fica no Texas, nos Estados Unidos, fundado pelo Dr. Daniel Wallace. E hoje estamos aqui para entrevistar Marcelo Berti, que é pastor em São Paulo, não é verdade? Pastor na Igreja Batista Fonte São Paulo. Começamos esse trabalho no ano de 2018 e eu tenho liderado esse ministério desde então. Certo, você fez seminário aqui no Brasil, como é que foi sua educação? Eu fiz, meu bacharel foi realizado no Seminário Bíblico Palavra da Vida, foi onde eu tive minhas primeiras aulas de grego e crítica textual. Depois eu fiz um mestrado na mesma instituição para desenvolver um pouco, especialmente meu interesse ali de entender melhor a crítica textual. Mas acabei indo parar no Seminário de Dallas, onde eu fiz o meu mestrado em Novo Testamento e acabei estudando também com Daniel Wallace e onde eu aprendi a crítica textual também de maneira mais aprofundada. Que legal. Você é daqui de São Paulo mesmo? Na verdade, eu sou filho de missionário e como filho de missionário, meus pais trabalhavam no norte do país, cresci na cidade de Boa Vista, Roraima. Boa parte da minha infância e juventude foi vivida lá, passei bons tempos lá, mas quando fui para o seminário, aí já vim aqui para a cidade de Atibaia, pertinho aqui de São Paulo. E desde então tenho estado no estado de São Paulo, em algumas regiões próximas aqui. E como foi essa transição aí do seminário do Palavra da Vida, provavelmente um aspecto mais pastoral e ministerial, para entrar nessa área da crítica textual? No meu seminário, quando eu estava estudando, eu de fato cheguei bem despreparado. Eu não lia muito, acho que eu tinha lido um livro antes de ir para lá. Mas em uma das aulas, o meu professor disse que se eu quisesse aprofundar em teologia, eu precisaria aprender o inglês. E ali foi naquele mesmo dia, eu lembro de pegar Confissões de Agostinho e levar para o quarto para tentar ler em inglês e não consegui entender nada, absolutamente nada. Mas foi ali que eu entendi que se eu quisesse fazer alguma coisa, estudar alguma coisa de maneira mais aprofundada, eu precisaria migrar para o inglês e por alguma razão, eu me apaixonei desde cedo pela língua grega. E estudando a língua grega, eu entendi que eu precisava aprofundar um pouquinho mais no meu inglês. E foi aí que eu comecei o meu processo de aprendizado da língua, que me permitiu acesso a outros livros. Foi por essa razão que eu acabei parando no próprio mestrado lá na instituição, mas foi o desejo particular de conhecer mais a respeito de crítica textual que acabou me impulsionando na direção do seminário de Dallas para estudar com o Dr. Wallace também. E o desejo pela crítica textual nasceu já aqui em Atibaia e o que impulsionou você para lá? O que aconteceu na sua vida? Porque eu acho que eu não conheço ninguém que acorda um dia e fala: como eu gostaria de ser um crítico textual. É algo tão específico? O que aconteceu? Foram vários eventos, mas um evento foi muito marcante para mim. Eu já era pastor na cidade de Campinas e um dos jovens da minha igreja chegou e disse: olha, eu acho que eu perdi a minha fé, eu li um livro, eu não sei o que fazer com isso. E na época era um livro que eu estava lendo, que é esse livro, O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, que é o livro escrito pelo Bart Ehrman. E aquilo para mim foi assim, um grande motivador para estudar a crítica textual. E eu nunca tinha lido um livro sobre crítica textual até esse momento. E eu entendia que era assim, embora eu tivesse gostado um pouco do assunto no seminário, não era um assunto assim muito empolgante. E para mim foi fascinante que Ehrman conseguiu transformar um assunto tão chato em uma coisa tão empolgante. Ler a história da transmissão do texto, os problemas textuais do Novo Testamento, cultivaram em mim um desejo de aprofundar nessa área que era até então desconhecida para mim. E eu lembro que naquele momento eu estava aprendendo inglês ainda e eu resolvi escrever para alguns outros acadêmicos ao redor do mundo o que eu poderia ler depois disso daqui. E eu escrevi, inclusive, para ele, para o Bart Ehrman, e ele falou: olha, se você quiser continuar estudando, que tal você ler o texto do Novo Testamento escrito pelo Bruce Metzger? Ele fala: pega a terceira edição. A quarta edição ele tinha feito a atualização, ele falou: leia a terceira. Eu achei bem interessante. Ele não gostou das suas próprias atualizações, não? Eu acho que ele gostou muito e talvez ficasse, porque eu me apresentei como pastor, eu acho que ele foi talvez respeitoso comigo nesse sentido também, foi bem legal. Mas eu encomendei pela Amazon, a conta da Amazon de um amigo, o livro
do Bruce Metzger, e foi lendo esse livro com bastante dificuldade, eu admito, lendo com o dicionário do lado, que eu entendi que esse era um assunto que precisaria ser melhor ventilado, especialmente na igreja brasileira, porque tem muito medo associado à disciplina que não refere-se, acho que talvez, à verdade. E era alguma coisa que eu gostaria de me aprofundar, e foi assim que eu acho que eu acabei migrando para esse viés da crítica textual. E você saiu do Brasil, fez o curso no Seminário de Palavra da Vida, foi para o Seminário Teológico de Dallas, e naquele momento ali você entrou em contato mais próximo com Daniel Wallace e com o Centro para Estudos de Manuscritos do Novo Testamento, que fica também na região ali de Dallas. Apesar de o centro não ser parte do seminário, né, existe uma conexão óbvia por causa do Daniel Wallace, e você acabou se envolvendo com o centro também, não é verdade? É verdade. Quando eu saí do Brasil, meus amigos que já tinham estudado fora me disseram que, dada a reputação que ele tinha, Dr. Wallace estaria envolvido primariamente com alunos do PhD. Então eu cheguei lá sem nenhuma expectativa de ser um aluno direto dele, quem sabe pegar uma aula como um ouvinte. Mas foi ali que eu descobri que ele ensinava grego 1 e 2 na instituição e que ele tem uma aula que chama Honors, que é um pouco mais exigente que as demais, e que as pessoas que ele seleciona para estudar, para trabalharem com ele no centro, vêm dessa experiência de sala de aula. E eu já estava no primeiro semestre, eu já tinha ingressado nas aulas, eu não poderia fazer parte daquele curso, então eu tive que fazer uma provinha para passar por grego 1, para conseguir entrar no meio do curso no grego 2. E eu me lembro que ele me chamou na sala dele e me perguntou assim: você tem certeza? Essa aqui é uma aula um pouco mais exigente, você tem certeza? Eu, sem saber exatamente onde eu estava entrando, eu disse: eu tenho certeza. E eu me lembro que foi uma das experiências mais difíceis de todo o seminário, porque acompanhar grego 2 no meio do curso, no meio do processo de aprendizado da língua, no nível que ele estava exigindo a gente trabalhar e com a quantidade de tarefa que ele dava para a gente, acho que foi a matéria mais difícil que eu passei no seminário. E eu me lembro de, no último dia, na prova, traduzindo um pedaço, uma porção de Atos 11, e ele me entrega, só podíamos usar o dicionário, né, que ele permitiu usar. Eu lembro que eu fui o último a sair, e quando eu finalmente terminei aquilo, eu entreguei nas mãos dele, ele olhou para mim e falou assim: você conseguiu. E parecia que tanto ele quanto eu estávamos incrédulos de que isso fosse acontecer, de que realmente era algo muito exigente. Mas eu acho que foi ali que um certo respeito ele viu pelo empenho que eu coloquei ali, e depois eu fui convidado para fazer parte do processo de entrevistas e acabei ingressando no estágio com o Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com manuscritos. Foi uma experiência incrível. Você chegou a ver alguns manuscritos pessoalmente, e fazer pesquisa? Esse que é um negócio muito curioso. O trabalho do centro, ele é muito voltado para as imagens. E como estagiário, o nosso trabalho é fazer o trabalho mais difícil, né? Mas depois que o bom trabalho foi feito. Então, nós temos os times que fazem as fotografias e digitalizações, e o estagiário trabalha com a imagem. Mas eu tive excelentes oportunidades de fazer comparação de manuscritos, de transcrição de manuscritos, de indexação de manuscritos, e foram essas experiências, eu acho que deram acho que modelaram a minha perspectiva da abrangência e grandeza do trabalho, né? Eu lembro que na ocasião nós estávamos fazendo transcrição do P45, P46, P47, era o início de um projeto que depois se concretizou num belíssimo volume impresso, né? Mas naquele momento nós estávamos nos primeiros estágios de transcrição. E eu lembro de olhar para aquilo e pensar assim: nossa, isso aqui tem o potencial, né, de impactar muitas vidas ao redor do mundo. É um trabalho que... Impactou sua vida também, pessoalmente? Suas perspectivas, suas visões em relação ao Novo Testamento, talvez, a história de transmissão do texto? Com certeza. Quanto mais eu ouvia as imagens, quanto mais eu estudava as imagens, mais eu observava que os escribas eram como nós. E eu ver o escriba como alguém que é como nós, que trabalha, que tem dedos rebeldes, que eventualmente cometem equívocos, mas você sempre percebe que neles existe a tendência de fazer esse texto mais claro, mais entendido. Esse texto era um texto lido para a comunidade. Esse texto ele foi lido para uma igreja. E aquele escriba gostaria que aquele texto chegasse de maneira clara para quem o vai ouvir. E eu vejo o trabalho do escriba muito parecido com o trabalho pastoral nesse sentido, que esse é o meu desafio todo domingo.
de garantir que as pessoas possam ouvir a Escritura de um modo que elas possam entender, porque isso muda a vida delas. Então, eu sei, eu vejo os erros, as mudanças, as alterações, mas no fim do dia, a falta de uma letra, de uma palavra, mudança de ordem de uma palavra, a grafia com que essa palavra foi escrita, no final das contas, faz tanta diferença. Ela só mostra esse fato. Esses escribas foram tão humanos quanto nós, e na sua providência, Deus preservou o seu texto através da história e nós temos acesso à leitura desse texto nos nossos dias, no nosso idioma. Né? É interessante, Marcelo, porque eu conheço outras pessoas que se interessaram pela crítica textual do Novo Testamento a partir do livro do Bart Ehrman, né? O que Jesus disse e o que Jesus não disse, que tem um objetivo um pouco diferente, que busca descreditar um pouco a credibilidade do Novo Testamento. Mas pessoas como você, que ingressam na crítica textual a partir desse livro, mas findam trabalhando com uma pessoa que sustenta perspectivas diferentes em relação ao texto, né? Então, parece que o seu envolvimento com a crítica textual não dirigiu você para o ceticismo em relação ao texto, mas confirmou talvez algumas convicções anteriores? Eu brinco com os meus alunos, né, que quando Bart Ehrman fala que esse é um texto que chegou de cópias e cópias e cópias, através de cópias, eu pergunto para eles qual era a alternativa. Dizer que esse é um texto que foi copiado manualmente através da história é simplesmente estabelecer um fato histórico. Nós só tínhamos essa alternativa. Será que existia algum tipo de PDF medieval? Algum outro tipo? Esse era o método como tudo era transmitido. Todos os livros do mundo antigo foram transmitidos assim. Então não são... Essas questões propriamente ditas, elas não lançam dúvidas à fé. Eu acho que elas clarificam coisas que, às vezes, na distância do nosso escritório, dessa história, nós não conseguimos enxergar. E é exatamente um dos trabalhos do nosso centro é trazer essas realidades distantes, né, tanto geográfica quanto historicamente, para o nosso escritório hoje, né? Então, você que tem trabalhado no Brasil como professor de seminário, como pastor, ajudando a nova geração a entender melhor a transmissão do Novo Testamento, você enxerga algum auxílio prático do nosso centro aqui no Brasil, no seu ministério, no seu trabalho? Hoje acho que o trabalho do centro, ele muda completamente o nosso trabalho como professor. Há pouco mais de 20 anos eu fiz a minha primeira matéria de crítica textual e eu vi um aparato crítico com um monte de letrinhas. P75, Aleph, B, o que é isso? Essas informações não tinham o menor conteúdo para mim. Hoje, todas as vezes que eu apresento uma variante textual, eu apresento o próprio aparato, eu posso mostrar para os alunos onde estão esses manuscritos, eles podem ver esses manuscritos. No meu tempo, talvez tivessem imagens de baixa resolução, branco e preto, de uma parte de um manuscrito, às vezes uma página de um manuscrito. Era tudo o que nós tínhamos de uma biblioteca. Se o meu professor quisesse me levar a ver um manuscrito, ele ia ter que me levar para a Inglaterra, ele ia ter que me levar para alguma biblioteca na Europa. Hoje, todo esse trabalho foi feito pelo centro para garantir que o aluno, na sala de aula, aqui em São Paulo, no Brasil, possa ver manuscritos que antigamente somente escolas, eruditos, capacitados teriam acesso. Hoje estão disponíveis para serem acessados e estudados em sala de aula. E muitos manuscritos estão até distantes do acesso de eruditos acadêmicos europeus e norte-americanos, porque estão em monastérios ou bibliotecas lá no Oriente Médio. Que não são acessíveis. Não são acessíveis. E o trabalho do nosso centro é exatamente preservar de forma digital os artefatos, mas ao mesmo tempo colocar essas imagens, disponibilizar essas imagens para que pesquisas sejam realizadas nesses objetos. Você tem tido uma trajetória bastante interessante, Marcelo. Você saiu do norte do Brasil, veio para São Paulo, e foi para o Texas, estudou um pouco mais sobre grego, sobre o Novo Testamento, crítica textual, viu alguns manuscritos, voltou para o Brasil, agora está no Ministério Pastoral e ensinando. Quais são algumas formas, eu diria, que o nosso centro talvez formou algumas perspectivas suas e tem auxiliado você nos seus projetos do presente?
Uma das coisas que eu mencionei para você que eu ganhei foi um respeito renovado pela Escritura estudando os manuscritos do Novo Testamento. Essa história de encontrar escribas que tinham seus dedos rebeldes, né? Mas eu vejo que eles faziam um trabalho de preservação do texto para o bem da comunidade e mesmo que a gente encontre palavrinhas diferentes, letras faltando, algumas coisas assim, eu vejo que esse foi um trabalho feito para a manutenção da fé através da história. E eu acho que o respeito que esse escriba tinha quando ele produzia esse material que ele tem, mudou completamente o respeito que eu tenho para a versão que hoje eu uso em português. Quando eu abro as Escrituras, eu não tenho somente o trabalho de um comitê que traduzia um texto. Eu tenho o trabalho através da história, de incontáveis pessoas que nós não sabemos o nome, que deram suas vidas para proteger e preservar esse texto, para que hoje ele pudesse estar nas nossas mãos e pudesse ser lido nas nossas comunidades. O respeito que eu tenho, o apreço que eu tenho pelo texto é completamente mudado. E foi muito interessante que eu tive o privilégio de, nos últimos anos, ser convidado para fazer parte do comitê de revisão da NVI, a nossa versão em português, né? E uma boa parte do meu trabalho nesse projeto foi avaliar as variantes textuais de todo o Novo Testamento. Nós avaliamos mais de 350 variantes textuais como comitê, para olhar o que nós iríamos fazer. E hoje, cada uma daquelas notinhas de rodapé que falam alguma coisa sobre manuscritos, que coloca na mão da igreja brasileira essa informação, ela é resultado do trabalho, pelo menos de uma maneira indireta, daquilo que o Centro vem fazendo. Por causa que hoje nós podemos acessar essas informações, porque hoje nós podemos estudar essas informações, porque nós podemos ver esses manuscritos, nós podemos ter confiança de que o texto que nós temos é um texto muitíssimo bem preservado. E essas informações vão chegar à igreja brasileira com novas notas de rodapé e vão impactar a igreja brasileira de uma maneira muito positiva. E agora você também está trabalhando na autoria de um livro de crítica textual, não é verdade? Eu sempre brinco com todo mundo que me faz essa pergunta que livros de crítica textual tinham que ser escritos por acadêmicos em fim de carreira, não começo. Porque crítica textual é um assunto muito difícil, mas a função de escrever esse livro é de tentar diminuir a distância que existe entre aquilo que a academia tem produzido nos últimos anos e aquilo que nós temos lido no Brasil. Eu mencionei para você que eu tive muito problema com o inglês no meu processo de estudar. E eu vejo que meus alunos também têm essa dificuldade. E é muito difícil poder exigir que eles tenham leituras no mesmo nível do que outras pessoas ao redor do mundo, por causa que esses materiais foram escritos em inglês. Eu quero tentar diminuir isso escrevendo um livro em português que vai colocar as notinhas de rodapé para os artigos lidos, os livros mencionados, para que eles possam ter acesso ao que está acontecendo via esse livro. Nós temos livros produzidos em português, nós temos bons livros, mas crítica textual é uma disciplina muito dinâmica. Então é muito rápido que um livro se torna obsoleto hoje em dia, né? E eu sei que isso, mesma coisa vai acontecer com o meu livro, mas eu gostaria de diminuir essa distância. Uma das maneiras que nós pretendemos, eu não sei se vai dar certo, mas nós pretendemos fazer ao invés de imprimir no livro as imagens de manuscritos como nós fazíamos no passado, porque nós teríamos que escolher uma imagem, uma página de cada um desses manuscritos, nós estamos pensando em usar o QR Code. Imagina um aluno lendo o seu livro sobre um determinado manuscrito e ele lia um QR Code na página para que ele possa acessar no próprio celular todas as imagens em alta qualidade, coloridas, no próprio celular. Enquanto ele lê sobre o manuscrito, ele vai no celular e vê o manuscrito. Eu acho que isso vai mudar completamente o modo como as pessoas vão aprender crítica textual e vão estudar o texto do Novo Testamento. Com certeza. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Parece que você teve uma jornada impressionante, na verdade. Desde o norte do Brasil, São Paulo, Texas e de volta ao Brasil. E o Centro para Estudos de Manuscritos do Novo Testamento teve um papel importante na sua vida. E esperamos que isso continue e que continue nas vidas de outras pessoas também, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E se você quiser conhecer mais acerca do nosso centro, pode visitar o nosso site csntm.org. Você mesmo terá acesso às imagens, poderá estudá-las e aprender
mais sobre a crítica textual através dos nossos artigos. Marcelo, muito obrigado e desejo a você todo sucesso na sua carreira como pastor e também na sua carreira como acadêmico. Muito obrigado, foi um privilégio participar.